Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Evolução Humana, aqui no canal Arqueologia e Pré-História, produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre 4 hominíneos do Pleistoceno Médio. Então nós vamos falar sobre 4 espécies do gênero Homo, incluindo o Homo heidelbergensis, o Homo antecessor, o Homo floresiensis e o Homo naledi. Meu nome é Mercedes Okumura e eu quero convidar você a conhecer um pouco mais sobre essas espécies do gênero Homo. Hoje nós vamos falar de algumas espécies do gênero Homo que viveram durante o Pleistoceno Médio. Mas antes de falar das espécies em si, vamos recordar primeiro o que é o Pleistoceno. O Pleistoceno é um período do tempo geológico que começa em 2,58 milhões de anos e vai até 11.700 anos atrás, que é quando começa o Holoceno, que é o tempo geológico que nós vivemos atualmente. Dentro, então, desse Pleistoceno, há algumas divisões, e o Pleistoceno Médio é o período que começa em 781 mil anos e vai até 126 mil anos. E é sobre esse período e sobre as criaturas da nossa família evolutiva que nós vamos falar hoje. O Pleistoceno Médio é um período extremamente importante em termos da evolução humana, com o surgimento e dispersão de importantes espécies do gênero Homo. É nesse período que o possível ancestral entre nós e os Neandertais teria surgido. O Homo heidelbergensis, esse nosso ancestral comum, viveu entre 600 mil e 200 mil anos atrás, no que seria a África, a Europa e a Ásia. A primeira descoberta de um fóssil de Homo heidelbergensis se deu em 1907 e sua publicação se deu um ano depois. O fóssil foi descoberto em uma região próxima a Heidelberg, na Alemanha, e por isso deram o nome da espécie de Homo heidelbergensis. Com o passar do tempo, outros fósseis dessa mesma espécie foram descobertos na África, incluindo o que é atualmente a Etiópia e a Tanzânia, entre outros locais, na Ásia, no que é atualmente a China, e em partes da Europa, incluindo a França e a Grécia. De maneira simples, pode-se dizer que o Homo heidelbergensis tinha algumas características do crânio semelhantes ao Homo erectus, o seu antecessor. Mas os Homo heidelbergensis tinham um cérebro bem maior. Esse cérebro bem maior dos Homo heidelbergensis provavelmente foi herdado por nós Homo sapiens e pelos Neandertais. Pesquisadores supõem que o Homo heidelbergensis teria surgido na África, a partir de uma população de Homo erectus. Algumas populações desse Homo heidelbergensis teriam então migrado para a Europa, onde poderiam ter dado origem posteriormente aos Neandertais, ao passo que alguma população de Homo heidelbergensis que ficou na África teria dado origem a nós, Homo sapiens. Seguindo com as outras espécies do gênero Homo, no Pleistoceno Médio, vamos falar agora do polêmico Homo antecessor. Os fósseis dessa espécie foram identificados na Europa, incluindo a Espanha e o Reino Unido, e não há um consenso entre pesquisadores sobre essa espécie. Os fósseis são de difícil classificação, e eles também levantam importantes questões para o entendimento da evolução humana, mais especificamente da evolução dos Neandertais, já que alguns pesquisadores propõem que o Homo antecessor e não o Homo heidelbergensis poderia ser o ancestral dos Neandertais. Chegamos então à nossa penúltima espécie de hoje, o pequenino Homo floresiensis. Esses fósseis são conhecidos somente na Ilha das Flores, na Ásia, e datam de em torno de 700 mil anos. Essa espécie chamou muito atenção pelo seu tamanho diminuto, com crânios muito pequenos e uma estatura também muito baixinha, em torno de 1,10 m.
Por isso, a espécie ganhou o carinhoso apelido de Hobbit, em homenagem a uma das raças da Terra-média da saga do Senhor dos Anéis. Uma das hipóteses é que sua origem tenha se dado por uma migração de uma população de Homo erectus para essa ilha, e após a ocupação dessa ilha, essa população de Homo erectus teria sofrido o que os pesquisadores chamam de nanismo insular. Isso é um processo evolutivo de redução de tamanho que ocorre em alguns animais, principalmente mamíferos, quando passam a viver em ambientes de recursos limitados, como as ilhas. Então dá para perceber, né, que os nossos Homo erectus tinham um tamanho de cérebro muito maior e um tamanho de corpo também muito maior do que os nossos Homo floresienses. E a nossa última espécie de hoje é o Homo naledi. Descoberto recentemente em 2013 na África do Sul, o Homo naledi viveu entre 335 mil e 236 mil anos. Entre 2013 e 2014 foram encontrados mais de 1.500 fragmentos relacionados a pelo menos 15 indivíduos dessa espécie. Essa criatura era bem estranha, apresentando um mosaico de características mais basais, semelhantes aos australopitecos, que são bem mais antigos, e também características derivadas, mais semelhantes ao gênero Homo. Apesar de ser uma espécie relativamente recente, o Homo naledi tinha um cérebro pequeno, semelhante aos australopitecos. Também semelhante ao que vemos nos australopitecos, seria o formato dos braços e das mãos desse Homo naledi, o que possivelmente nos indica a presença de uma bipedia misturada com locomoção ainda nas árvores. Essa anatomia em mosaico do Homo naledi, na qual existe uma mistura de características basais com características mais derivadas, contrastam com a sua idade relativamente recente, o que torna o estudo desse fóssil bastante interessante. Pessoal, esse foi mais um vídeo da série Evolução Humana, produzido pela equipe do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, em parceria com o Grupo de Divulgação Científica, Arqueologia e Pré-História. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e depois a gente produz um vídeo respondendo só as perguntas de vocês. E não perca o próximo episódio, que nós vamos falar sobre Neandertais e outras criaturas que coexistiram com eles. Até lá!